Olá pessoal do Cointer, tudo bem? Bom, meu nome é Márcio, eu vim aqui apresentar para vocês o meu artigo submetido ao Cointer 2025, Ciências da Saúde, intitulado Análise das propriedades terapêuticas da aloe vera na odontologia. Bem, sou graduado em odontologia desde 2016, tenho pós-graduação em saúde pública e faço mestrado em Ciências e Engenharia dos Materiais pelo Instituto Federal de Educação do Piauí. Teve alguns autores que contribuíram com a minha pesquisa, especialmente a professora Marina, que é a minha orientadora. Bem, para a gente falar dessa análise das propriedades terapêuticas do aloe vera na odontologia, é importante a gente entender aonde a odontologia está inserida. Bom, a odontologia ela faz parte de um impacto social, preventivo, curativo bastante grande. Isso a gente já sabe, que ela trata, previne doenças da boca. Mas o que as pessoas todas não sabem é que ela impacta positivamente na saúde sistêmica dos pacientes também, né? Então, cada vez mais protocolos clínicos, materiais, né, eles já são usados e aplicados na odontologia. O fato é que essas abordagens cada vez mais curativas, sustentáveis, biodegradáveis e renováveis é que precisa de um olhar mais carente dentro da área da odontologia, pois ela se faz necessário visto que os nossos recursos eles cada vez têm se diluindo um pouco mais. Então, carece um pouco mais desse olhar de recursos naturais. E por que não falar da aloe vera, né? Por que a aloe vera? A aloe vera é uma planta, né, mais conhecida como babosa. Aqui pela região do Nordeste, onde eu moro, ela é mais biodisponível, digamos assim, de fácil acesso, né? Então, ela já é usada como um tipo terapêutico desde a cidade egípcia, né? Cleópatra, digamos assim, a gente já fala que é uma planta dela, onde ela usava em feridas, em curativos de queimaduras. E hoje se já sabe que essas propriedades, né, usuais dela de cicatrização, de anti-inflamatórios e de antimicrobiano já é preconizado em vários outros estudos e aplicados e também em várias outras áreas, né? Então é importante entender que ela é uma alternativa acessível, sustentável e perfeitamente viável sua aplicação na área da saúde, por causa desses outros estudos, certo? Então, o meu objetivo do artigo é analisar as propriedades terapêuticas da aloe vera e suas aplicações na odontologia. E de que forma que eu fiz isso? Através de uma pesquisa, de uma revisão de literatura de natureza básica, com objetivo descritivo, ou seja, ela tem uma abordagem qualitativa, pois eu analiso outros tipos de artigo que já diz e pesquisa sobre a aloe vera, sobretudo dentro da odontologia. Os descritores que eu usei foi aloe vera, propriedades, aloe vera e odontologia. Bom, depois de analisar isso que eu queria, eu fui em base de dados específicas, que foi a Biblioteca Virtual Saúde e o Google Acadêmico. O recorte temporal que eu escolhi seria em anos mais recente possível, não é à toa que ele vem até 2025. Mas como é que eu defini basicamente esse recorte para ter de 2012, como tem dizendo aqui, até 2025? Porque eu apliquei filtros, né? Filtros de inclusão e exclusão, onde eu incluí trabalhos que seriam é, gratuitos, que seriam nessas bases de dados que eu mencionei anteriormente, seriam estudos de artigos publicados que não fossem duplicados, certo? E critérios de exclusão foram artigos que não trataram assim do trabalho, né, do que eu queria dentro desses descritores, que não tratasse da aplicação dentro do recorte que eu queria e que não fosse outras coisas que não fosse artigo. Por exemplo, eu não incluí tese, dissertação, monografia, né, alguma coisa de site, mas tudo dentro de artigos, certo? Então, no total, eu selecionei 20, pesquisei, achei 20, mas ao total, depois dos critérios, eu fiquei com 15. Bom, os resultados de discussão. É interessante a gente falar que dentro da aloe vera,
o biofilme dental ele é um fator determinante do desenvolvimento de algumas patologias bucais, como a cárie. Então, se eu tenho uma organização bacterianas que ficam aderidas na superfície dos dentes, significa que eu posso ter uma extrema capacidade de virulência de desenvolver doença cárie ou periodontal. Ele não é um fator determinante, mas ele é um fator essencial, certo? Efeitos positivos, por exemplo, a aloe vera, ela tem em estudos anteriores mostrado positivamente um pós-operatório cirúrgico positivo, ou seja, ele tem uma cicatrização e uma anti-inflamação adequada, principalmente também em úlceras, ou seja, quando eu tenho algum tipo de rasgo na superfície da pele, quando eu aplico esse material, esse biomaterial feito de aloe vera, eu consigo ter uma resposta melhor. E redução da dor, edema e tempo de cicatrização, ou seja, aquela parte da inflamação que a gente tem calor, rubor e ardor, quando aplica-se o aloe vera em sua essência, ele pode ter resultados positivos, diminuindo todas essas reações inflamatórias. E os compostos ativos, que é o acemannan e a aloína. A aloe vera, ela é composta, como eu falei anteriormente, por vários compostos bioativos dentro dela. Então, dentro desses compostos bioativos, eu posso usar de várias maneiras. Eu posso usar maneiras até de camadas protetoras, cremes, pomadas, eu posso usar como gel, inclusive até para ultrassonografia, porque ele desenvolve essas propriedades, né, dentro dela. Então, é de acordo com o tipo de propriedade que eu quero, né, dentro da aplicação da aloe vera, que eu vou dizer para que vai servir o meu biomaterial. Por exemplo, se eu quero dentro da aloe vera uma ação anti-inflamatória, eu posso usar dentro da inflamação. Se eu quero uma ação antimicrobiana, então eu posso usar esse tipo de antimicrobiana, esse tipo de ação dentro do que eu quero, certo? Mas a gente tem algumas limitações dentro do estudo, que seriam poucos ensaios clínicos robustos, padronização na extração e formulações em amostras pequenas. Ou seja, apesar de eu saber que a aloe vera, dentro de alguns casos na odontologia, ele pode ser usado, ainda precisa de ensaios clínicos randomizados, de preferência, muito maiores, para que eu diga a longo prazo se isso realmente tem a competência e a capacidade inicial que ele vem apresentando no começo. E a padronização e a extração na formulação. Por quê? A aloe vera ela é extraída de uma planta que eu mostrei inclusive na foto. Então essa planta, ela pode ser tirada de várias formas. Então a gente precisa preconizar alguma coisa, algum protocolo, algum passo a passo, né? Algum POP, né? Que a gente chama de protocolo operacional, né? Para que diga de que forma que ele vai funcionar, tá bom? E são amostras pequenas dentro desses estudos. Então, com isso, eu consigo concluir que a aloe vera é um biomaterial natural, com sua aplicação na odontologia. Ele tem um alto potencial terapêutico dentro da cavidade oral, sobretudo. Ele tem biocompatibilidade, baixa toxicidade e acessibilidade para ser usado. Logo, ele é uma planta nativa dessa região nordeste, tá bom? E a integração com protocolos clínicos. Qual a limitação do estudo e as recomendações? Ensaios clínicos em centros de longo prazo, comparações com outros fitoterápicos, estudos de custo-benefício em saúde coletiva. Aqui são as referências da apresentação. E fica meu agradecimento no seguinte sentido, essa reflexão. O futuro da odontologia preventiva pode estar nas soluções naturais, acessíveis, seguras e sustentáveis. Bom, eu fico por aqui com o meu trabalho. Eu queria desejar um bom congresso, um bom evento para todos nós e muito feliz de participar desse COINTER, tá bom? Obrigado.